Olá, meus queridos interessados no IFT. Hoje eu queria falar um pouquinho para vocês entenderem melhor por que a gente fala, quando se trata de IFT, procure os eventos do passado que ainda marcam você. Procure eventos que ainda despertam algum tipo de negatividade, algum tipo de aperto no coração, algum tipo de emoção negativa, algum tipo de pensamento negativo. Por que a gente não trabalha a crença atual? Por que a gente não trabalha o estado em que a pessoa está hoje apenas? Até se pode trabalhar, mas por que isso não é suficiente? Por que a gente precisa ir para o passado? As pessoas falam, não, o passado passou, eu quero ir para frente, por favor, né? Às vezes chega no terapeuta e diz, olha, não vem mandar contar a história do passado, o passado passou, eu perdoei, eu esqueci, eu nem lembro, eu não lembro do passado, né? E se eu pensar coisas negativas, eu vou atrair coisas negativas, porque todo mundo hoje entende que a lei da atração, descobriram a lei da atração, né? Alguma coisa que se sabe muito bem que aquilo que está dentro de você é aquilo que você constrói. Mas hoje descobriram a lei da atração. Ela é uma forma, vamos dizer, mais atraente de trabalhar alguma coisa que já se sabe há muito tempo, que aquilo que a gente vê fora, porque de alguma forma está dentro. Então, eu queria falar hoje um pouco sobre esse tema que não ter confusões da necessidade, de porque realmente é importante, porque faz sentido a gente ir para eventos, para cenas marcantes do passado. Pode ser no passado desde o nascimento, pode ser no passado no útero, ou podem ser cenas que estão dentro da pessoa que a gente não sabe se são vidas passadas, se são transgeracionais, que vieram de geração em geração e foram passando de alguma forma, porque nem tudo, né, a gente compreende exatamente como funciona, mas a gente sabe que às vezes vem transgeracionalmente certas atitudes, certas defesas, certas posturas. E eu queria chamar atenção, por exemplo, para alguns exemplos disso, né? Como, por exemplo, uma paciente minha, que vamos chamá-la de Lucy, não é esse o nome real, vamos chamá-la de Lucy. Era uma menina brilhante, inteligente, vinha de uma família simples, conseguiu estudar, pagar sua própria faculdade, conseguiu um trabalho relativamente bom, mas ela vivia sempre no medo. Ela sempre sentia que alguma coisa ruim ia acontecer. Ela sempre sentia que os seus namorados, de alguma forma, iam rejeitá-la. E ela sempre acabava atraindo homens que a rejeitavam. Né? E a sua irmã, ela tinha uma irmã, a sua irmã parecia muito diferente. Ela casou, ela tinha filhos, né? Então eu me perguntava, o que aconteceu nessa família? E aí foi, ela me procurou por esse medo da rejeição que ela tinha, e ela falando, isso sempre acontece comigo, né?
Eu sempre quis casar, ela já estava com 40 e poucos anos, eu sempre quis casar e ter filhos. E eu sempre atraí homens que não queriam isso, ou eram homens casados, ou eram homens que me rejeitavam, ou homens que só queriam a parte sexual, ou homens que eu não me interessava, então também só passeava, mas aqueles que ela realmente gostou nunca se dispuseram a criar uma família com ela. E ela havia perdido já, quando ela veio na terapia, ela já havia perdido seu pai e sua mãe. Os dois haviam morrido. E ela falava com bastante carinho deles, da saudade que ela tinha deles, de como ela se sentia sozinha. E eu fui, então, naquelas perguntas, procurando que eventos que poderiam estar atrás dessa postura, dessa construção de rejeição. E ela me contou que quando ela nasceu, foi muita decepção, porque eles já tinham tido uma menina, e ela era de uma família italiana, e o pai queria muito, mas queria muito um menino. E poucos anos depois que ela nasceu, seu pai começou a beber. E a sua mãe sempre falava para ela que, em parte, essa bebida tinha a ver com a decepção de não ter tido um filho, homem, e que ela não podia fazer nada, né? O que essa menina podia fazer? Então ela foi sendo boazinha. Ela foi sempre agradando, sempre, né, incapaz de protestar. Sempre com medo. Então ela foi criando uma postura bastante dependente, bastante tentando agradar e com muito medo de contestar, e bastante controladora também, né? Porque quando você é dependente, você precisa controlar, né, a fonte dos teus benefícios. E foi assim que ela cresceu, e a sua avó, que convivia muito com ela, que era a mãe desse pai, essa avó sempre comparou ela com a irmã, sempre dizendo que a irmã era mais bonita, que a irmã ia bem melhor na escola, que a irmã merecia o melhor doce. Ela foi sendo criada nessa comparação com a irmã e nessa rejeição da avó. E tinha uma tia que ela lembra, por exemplo, que fala para ela uma cena em que ela diz: sabe o que eu acho? Não é possível. Eu acho que você vê que eles acharam você no lixo. Pra você ver, assim, as pessoas, era uma brincadeira, mas para ela foi alguma coisa que marcou demais. E quando ela me conta isso, ela me conta chorando muito. E foi ela que cuidou desses pais até eles morrerem. Seu pai teve problemas do alcoolismo e acabou falecendo cedo. E a sua mãe, logo depois, também teve um câncer, e foi ela que cuidou e tudo. E ela realmente amava muito esses pais, apesar de tudo isso. E ela nunca conseguiu ligar a estagnação da vida afetiva dela com todos esses traumas de infância. E à medida que a gente foi trabalhando cada cena, cada aspecto dolorido desses eventos, ela começou realmente a mudar a busca de figuras masculinas e a ela mesma não mais se sentir rejeitada, percebendo como, na verdade, ela se sentia atraída por homens que tinham suas questões. E ela passa a ser mais exigente, a se gostar e a se cuidar, e a procurar
em relações mais satisfatórias. Então, se a gente não for para os eventos, né, a gente não percebe esses caminhos conhecidos que a nossa emoção procura na realidade atual. O caminho da rejeição são caminhos emocionais conhecidos para ela, né? É um caminho de como se sentir rejeitada, como se sentir comparada, como sentir medo, né? E como sentir uma baixa autoestima, não sentir valor, sentir culpa, né? E tudo isso são coisas que são caminhos conhecidos para ela e na verdade é um jeito dela se unir àqueles pais, né? Não sentir que perdeu tudo. Esses caminhos emocionais conhecidos têm essa dupla função, eles são as defesas conhecidas, eles são os caminhos conhecidos que ao mesmo tempo que nos estancam numa atitude que não é produtiva para o futuro, ao mesmo tempo eles nos aproximam daquelas pessoas com as quais a gente teve relações dolorosas, mas que de alguma forma eram importantes para a gente. Então, eu acho que no IFT é muito importante a gente ter claro esse conceito da referência dos caminhos conhecidos, que são os caminhos que se originaram na infância, às vezes se originaram no útero, como há exemplos que a gente tem disso, de rejeições no útero, ou exemplos de rejeições transgeracionais, são atitudes transgeracionais que vêm. Então, são como caminhos neuronais conhecidos emocionalmente e que nem sempre são os melhores para a gente construir os nossos sonhos no presente. Então, é um conceito importante. Eu acho que isso também explica por que a gente precisa ir, porque a gente elucida todo o mundo da pessoa, o mundo em que ela precisa viver ainda. E a gente pode fazer com que ela se libere desse mundo e possa construir um mundo melhor para ela. Obrigada.